Olá, vamos hoje trabalhar com a orientação para os trabalhos que eu vou pedir para vocês, alunos da disciplina Gestão de Áreas Protegidas, aproveitando o contato que nós vamos ter nas próximas aulas, a partir então de 29 de outubro, com alguns gestores ambientais experientes que vão vir conversar com a gente sobre três diferentes unidades de conservação. Elas estão em regiões diferentes do país, elas são de tipos diferentes em relação aos grandes tipos de unidades de conservação que estão previstos na lei do SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a ação tem tanto da categoria sustentável quanto da categoria de proteção integral. E o foco do nosso trabalho agora, nessa etapa da disciplina, na segunda metade da disciplina, nesse semestre especial da pandemia, é a gente focar, vocês prestarem atenção nas atividades típicas, as tarefas que são requisitadas de um gestor ambiental que trabalha fazendo a gestão de uma unidade de conservação. Então a gente vai conversando aqui, né? Vamos falar dos vários tipos de tarefas de um gestor, que é importante ter uma noção, porque é onde vocês serão chamados e é importante distinguir, né? O trabalho da gestão de uma área protegida é uma combinação de tarefas de diferentes tipos. É, o ideal é ter uma equipe, né, que dê conta, que a gente possa distribuir o trabalho e às vezes até com gente que tem formações diferentes, que aprende coisas diferentes. Mas enfim, vamos lá, nós vamos ver uma unidade de conservação que é a Estação Ecológica do Taim. É uma unidade de proteção integral, estabelecida numa região onde é muito grande a presença de banhados, tá? Os banhados e os ambientes associados à ocorrência de banhados. E, portanto, está na categoria das áreas úmidas. Se vocês quiserem saber mais por que a conservação das áreas úmidas é um interesse da humanidade e também da sociedade brasileira, vocês podem pesquisar sobre conservação de áreas úmidas. Vocês vão ver, inclusive, que existe uma convenção internacional, a Convenção de Ramsar, que é uma cidade no Irã, onde foi assinada essa convenção. É comum que as convenções internacionais tenham um nome, fiquem associadas ao nome da cidade onde foi feita uma reunião de representantes de governos do mundo todo e entidades também da sociedade civil. Houve um entendimento, se chegou numa convenção e aquilo depois é ratificado, é assinado pelos países. Normalmente, né, nas ordens democráticas, passa pela aprovação do parlamento e, e é uma das convenções das quais o Brasil é signatário. É um instrumento importante de conservação da biodiversidade na escala mundial. A Estação Ecológica do Taim é reconhecida como uma área prioritária no Brasil para a aplicação das diretrizes de conservação de áreas úmidas da Convenção de Ramsar. Muito bem. O gestor nessa área, vamos pensar numa das tarefas do gestor, para pensar por que pode ser diferente trabalhar na Estação Ecológica do Taim, de uma outra unidade de conservação que vocês também vão conhecer num bate-papo com um gestor, que é o Parque Marinho de Abrolhos, que fica lá na altura da Bahia, tá? É um parque marinho, né?
Abrolhos é um conjunto importante ali, tem ilhas, tem parcéis, corais, recifes de coral, é um grande conjunto de ecossistemas, na verdade, né? E tem um parque nacional marinho que protege. Bom, será que os desafios, por exemplo, para fiscalização que o gestor ambiental tem que encarar são os mesmos numa estação ecológica, numa área de banhados que fica rodeada de, por um lado tem praia, tem, né, a praia num trecho entre o Cassino e o Chuí. Por outro lado, tem a Lagoa Mirim, mas enfim, não tem só isso. Tem campos com gado, tem plantações de arroz, tem vários usos econômicos. Bom, será que o desafio da vigilância, da proteção, que se chama de vigilância ou fiscalização, feita pelo gestor ambiental, ou seja, ele tem que fazer rondas, digamos assim, e supervisionar, ver o que está acontecendo, e se houver alguma prática agressiva e que é proibida por lei, do tipo caçar, pescar, tirar produtos, às vezes as pessoas tiram plantas, bromélias, e vão vender em algum mercado próximo, na beira da estrada. Enfim, recursos em geral, palmito em algumas regiões onde existe esse recurso, né? Qual é a pressão que tem e que precisa ser coibida por meio da fiscalização? Ela não pode ser tolerada. Então, no trabalho de proteção dessa área, uma das tarefas é fazer a vigilância, a fiscalização, né, de alguma atividade irregular. Então, é óbvio que num parque marinho, provavelmente o gestor vai precisar de um barco para fazer esse trabalho, né? Já na estação ecológica do Taim, talvez precise de um jipe ou de um cavalo, uma coisa para a gente perguntar, né? A gente poderia perguntar para o gestor do Taim que vai estar conversando, depois perguntar para o gestor, o que foi gestor do Parque Marinho de Abrolhos, né? E vai ter ainda um gestor de uma área de proteção ambiental, que é uma unidade de tipo sustentável, numa região de litoral que tem serra e que tem mar, né? No litoral de São Paulo. Então, nós vamos ter três pontos diferentes do país, gestores que vêm aqui e que vocês, alunos, podem e devem, é isso que eu queria estimular vocês a fazer, é perguntar à vontade para esses gestores como é que é o trabalho do gestor naquele ambiente. Porque aí vocês vão, além de entender melhor, né, do ponto de vista, digamos, técnico gerencial, o que que se quer com aquele tipo de tarefa, ver como essa tarefa precisa se adaptar a uma realidade que é diferente na geografia, na ecologia humana, né, na maneira como as pessoas usam os recursos do ambiente, as pressões que surgem aí nesse contexto, né? Um outro exemplo de diferença dos papéis dos gestores é o aspecto da regularização fundiária. Então, tem um problema que interfere na autoridade e na regra de uso, que é o fato das pessoas que moram no lugar, ou dentro ou nas proximidades da unidade de conservação, se elas, como é que elas têm propriedade da terra, isso pode variar muito, quer dizer, a condição formal da pessoa, do habitante, porque você pode ter gente que mora dentro de um terreno que é da União, né? Numa região, numa ilha, por exemplo, isso é comum, ou numa região de praias, né? Tem uma faixa, pelo menos, que é de bens da União, e as ilhas pertencem à União. É, Às vezes você pode ter um outro tipo de situação, algum proprietário de uma terra que a terra dele foi incluída no perímetro da unidade de conservação, mas o governo ainda não pagou, o Estado brasileiro, ou o Estado e não a União, mas enfim,
não pagou a desapropriação. Essa é uma situação específica. É, Às vezes você tem numa região de parque, na borda do parque, ou até começando a entrar no parque, uma ocupação urbana irregular. Às vezes tem grupos mais pobres que algum malandro vai e vende terrenos de maneira irregular, ele engana as pessoas compram, vão lá, fazem um barraco, aquilo vira um conflito com a unidade de conservação. Caso os moradores, né, mais pobres consigam ficar, depois o dono, né, de quem eles foram massa de manobra vem e tira eles de lá, porque aí já foi legalizado. Quer dizer, às vezes tem até uma ação tipo crime organizado, né, nessas tensões na borda das unidades de conservação. Mas você também pode ter um outro tipo de situação, que é ter algum grupo tradicional, que é uma outra situação, né? Um grupo indígena, ou um grupo quilombola, um grupo de caiçaras, pescadores tradicionais, descendentes de açorianos. Bom, é uma outra situação, que pode ter, inclusive, dar direitos diferentes para esses grupos, e aí você precisaria lidar com isso de outra forma. Então, tudo isso, lidar com esse assunto, se chama regularização fundiária. É uma outra atividade que pode ser importante na, 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 na pasta, digamos, de missões, de tarefas, que o gestor ambiental deve ser eh, capaz de responder, de desenvolver, de fazer a sua parte. Então, são coisas que, com o tempo, obviamente, existem treinamentos específicos, mas, enfim, nós estamos aqui para tentar construir uma visualização do conjunto de trabalhos de um gestor de uma área protegida. As necessidades de infraestrutura, os meios para a gestão, né, têm que ser planejados de acordo com as características da área que eu vou proteger e onde eu vou trabalhar, né? Eu já falei da diferença básica entre veículos terrestres e embarcações, né? É comum que pelo menos um barquinho tem em toda a unidade de conservação, porque sempre tem algum rio, algum lago e tal. Mas um parque marinho, já o porte da embarcação, o tipo de investimento, né, vai ser muito diferente, obviamente, porque pelas características do ambiente e a própria natureza do trabalho do gestor. Enfim, eu queria chamar a atenção para os aspectos, para propor para vocês a forma de trabalhar com eh, esse contato com esses três gestores que virão, cada um de uma vez, nas próximas, nos próximos fóruns que nós teremos, né? Então nós vamos ter esse gestor falando um pouquinho, tipo uns 10 minutos, 15 minutos no máximo, para dar uma ideia do trabalho feito naquela unidade de conservação, e depois vai ter um espaço para vocês fazerem perguntas, fazer comentários, enfim, interagir e procurar tirar o maior número de informações e esclarecimentos dentro do interesse de cada um. Depois a gente vai aproveitar isso como um tema de avaliação, tá? Mas, enfim, a fonte, a principal fonte de pesquisa para vocês vai ser essa, essa palestra que cada gestor vai fazer e as perguntas que vocês vão fazer a eles. Minha sugestão é que vocês ouçam, né, participem das três palestras e sessões de perguntas, mesmo que vocês já tenham escolhido, porque aí depois cada um pode escolher uma dessas. Eu vou pedir, né, que vocês adotem, digamos, um exemplo e expliquem as tarefas do gestor, né? Não precisa talvez aprender todas, não é isso. Eu estou sugerindo que vocês vejam todas, porque comparando, vendo as diferenças, vocês vão entender bem a finalidade daquele tipo de atividade do gestor, né? E desde já eu chamo a atenção que aí certamente vai ser um tema comum, mas que é uma questão estratégica e é bom prestar atenção, que é
Toda unidade de conservação, ela tem um plano de gestão. Em cada momento tem um conjunto de coisas que a administração da unidade quer fazer. Esse plano de gestão, o ideal é que ele seja um plano de manejo, que é uma ferramenta que normalmente é um documento que reúne um diagnóstico sobre as características daquela área a ser protegida, os desafios que tem ali e as orientações de tudo que pode ser estimulado pela unidade de conservação e daquilo que deve ser coibido também, daquilo que não é adequado. O plano de manejo ele propõe isso. Então ele vai dizer em que lugares é bom fazer um programa de visitação para o público. E nesse caso, qual é a infraestrutura que tem que ser construída para oferecer segurança para os visitantes, o tamanho das turmas de visitantes que podem entrar de cada vez nesses trechos do parque, etc. Né? Vai identificar também as linhas-chave de fiscalização, os principais focos de pressão de usos irregulares que têm que ser controlados, etc. Né? Então, esse plano de gestão, que idealmente então, deve ser um plano de manejo, ele é compartilhado entre o gestor, a sua discussão e as decisões é compartilhado de alguma maneira com o conselho da unidade. Isso também varia, vocês já viram que na lei é diferente. O tipo de conselho da unidade de proteção integral e o tipo de conselho da unidade sustentável. Como é que é a experiência desses gestores nesse trabalho de mobilizar, chamar a comunidade e compartilhar com a comunidade as ideias, as propostas inclusive, a demonstração dos resultados do trabalho do gestor. Bom, nós temos o nosso fórum de discussão. Eu acho que a gente pode aproveitar também a ocasião para explorar mais o assunto, mas eu peço então que vocês reflitam sobre tudo isso e se preparem. Eu vou mandar por escrito as informações sobre cada uma das unidades e sobre o gestor que virá, para que vocês possam se preparar, né? E até se quiserem, pesquisem um pouquinho sobre aquela unidade, o trabalho que já está feito e tal, para poder aproveitar ao máximo a ocasião que vocês vão ter para conversar, interagir com gestores ambientais que são profissionais experientes, que conhecem bastante da realidade da política de conservação do que é estar na linha de frente de unidades de conservação. Então, eu acredito que poderá ser bem proveitoso para vocês. Então, a gente se fala mais. Um abraço.